aqui os que estão presentes. Bom dia, desembargador Djalma Teixeira Benevides, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, doutor Francimauro Gomes Ribeiro, procurador de Justiça, doutor Carlos George, defensor público, os advogados que estão aqui presentes, servidores, Lorena. Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão, a 25ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, do dia 12 de julho de 2023, e invoco a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Passa a votação da ata da sessão anterior, se todos aprovam. Aprovação. Aprovado, presidente. Então, declaro aprovada a sessão da ata anterior. Não temos 942, nem processo de vista, então vamos iniciar com os processos de sustentação oral. São 5 hoje, mas 3 são só do mesmo processo, né? O primeiro é o da pauta, da minha pauta, é o 1, da ordem 1. Doutor Fernando Alfredo Rabelo, que já está aqui presente, que está representando a empresa Ventos Tecnologia, que é a parte apelada. A apelação é a 0050-212-77-2020. É da primeira vara civil da comarca de Aracati. Apelante é a Lúcia de Fátima Silvério Menezes, advogada a Mirela Costa de Lima, apelado Ventos Tecnologia, representante legal Luciele Silvério Menezes, relatoria Jane Ruth de Queiroga. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório, o que é que eu faço? Pronto, então dispensada a leitura, o senhor tem um prazo de 15 minutos, fica à vontade. Bom dia a todos, excelentíssimos senhora desembargadora, doutora Jane Ruth, meus cumprimentos. Em seu nome, eu queria cumprimentar todos os demais servidores aqui presentes. Queria fazer também um cumprimento especial aos demais excelentíssimos senhores desembargadores, doutor Djalma Benevides e o desembargador Jaime Medeiros. Trata no recurso de apelação, onde, nas contras-razões, invocamos em sede preliminar a questão da ausência de legitimidade ativa recursal, bem como a questão da ausência de dialeticidade recursal. A questão ambas as preliminares importam em não conhecimento do recurso e, adentrando especificamente no primeiro tópico, a ação foi movida pela senhora Fátima Menezes, que veio a falecer em setembro do ano passado, quando, então, não se tinha ainda sido proferida a sentença. Vou puxar aqui o microfone um pouco. Após a comunicação nos autos do falecimento da autora da ação, a juíza monocrática, atendendo o rito do protocolo de processo, determinou aquele prazo de 30 dias para que houvesse a regularização processual. Esse prazo ele não foi atendido, até porque, como é de conhecimento de todos, a representação processual se dá com base no artigo 75, inciso 7º do Código de Processo, através da abertura do inventário, através da pessoa do inventariante. Isso não foi feito. Posteriormente veio a sentença, depois a apelação. Nas contras-razões, após o oferecimento das contras-razões, a juíza novamente reabriu o prazo para que houvesse a regularização processual, e essa regularização não foi atendida dentro do prazo. Então, fica aqui o nosso protesto com relação a essa primeira preliminar, que nós entendemos que isso enseja o não conhecimento do recurso de apelação. Uma outra preliminar aventada também já é, inclusive, pacificada no tribunal, que diz respeito à questão da ausência de dialeticidade recursal. Na parte autora, no caso da apelante, ela sequer adentrou nos tópicos da sentença. Sua apelação, na verdade, ela foi extremamente genérica, não pontuando os pontos da apelação, que foram justamente, na verdade, a apelação ela foi julgada, a ação principal de anulatória foi julgada extinta,
com julgamento do mérito com base na prescrição, ofensa, coisa julgada, inépcia inicial. E, observando a questão da apelação, ela não combate, ela não impugna os termos da sentença. O que isso, na verdade, também implica no não conhecimento do recurso, com base em várias decisões desse tribunal. E eu também trago aqui uma decisão, que é um processo 0724146 022 01780 001, tá, com um paradigma da quinta turma, que ele, só lendo a ementa, que o processo civil, apelação civil, sentença de parcial procedência, recurso não se insurge contra os fundamentos da sentença, afronta ao princípio da dialeticidade, recurso adesivo subordinado ao principal, recurso de apelação não conhecido, recurso devido não conhecido, sentença mantida. Adentrando agora, excelentíssimos senhores desembargadores, na questão do mérito, eu queria fazer, na verdade, uma breve explanação. Trata-se, na verdade, a ação anulatória que pretende, sob o manto e sob o argumento de que nós estamos falando de 3 gerações, 4 gerações para trás, e existiu, na verdade, um inventário. Esse inventário, posteriormente, ele foi, todos esses bens do inventário, ele teve uma partilha amigável, e essa partilha amigável ela foi homologada judicialmente pelo juiz de Aracati, salvo engano, o doutor Washington Dias, à época, e isso em 95. Passados, houve homologação por todos os herdeiros, homologada a partilha, e isso em 95. Passados 10 anos depois, esses bens que compunham a partilha, um deles é denominado Fazenda Canavieiras, em Aracati. Ela foi alienada, foi vendida para a empresa no qual aqui eu represento, que é a empresa Ventos, que, por seguinte, pegou essa propriedade e arrendou a um parque eólico, que hoje funciona, está funcionando e gerando energia eólica em Aracati. Pois bem, a cláusula, e como objeto da questão da ação de nulidade, ela é toda voltada por uma cláusula que, na verdade, mencionada no testamento que ocorreu e que foi invalidado, porque houve posteriormente uma sentença de partilha, uma partilha amigável homologada judicialmente, e aí nós temos a questão da coisa da coisa julgada, mas posteriormente também vou adentrar sobre esse assunto. A neta, agora nós estamos falando, na verdade, do bisneto de uma dessas partes, que sequer tinha alguma parte na partilha sobre essa propriedade, vem alegar a cláusula de inalienabilidade constante neste testamento. E isso, passados, essa ação de nulidade, nós estamos falando, ela é de 2020, nós estamos com quase 27 anos, porque a homologação, não estou trazendo aqui a data da questão do inventário, e sim da homologação judicial. Isso já está com quase 27 anos. E ela vem invocar novamente. É importante também mencionar que toda a legalidade da venda, da questão da homologação judicial, toda ela foi objeto de análise judicial através da ação, uma ação declaratória de divisão de condomínio, que foi de número 2003-010-2231, que transitou em julgado em 2013. Essa ação, na verdade, foi questionada, essa ação chegou até o STJ, e lá foram questionados todos os pontos na tentativa de alguma forma, tentar trazer à tona alguma ilicitude que tivesse ocorrido nessa negociação, na venda desse terreno pelos herdeiros. Isso só ocorreu porque a própria fazenda que hoje tem um parque eólico, ela foi adquirida entre os próprios herdeiros. E aí também nós poderíamos também invocar a questão da própria cláusula de inalienabilidade, que a cláusula de inalienabilidade ela não é de eterno, e nem poderia ser. Tá? Ela, na verdade, ela se restringe
ali a primeira e segunda geração, ela não teria o cordão de permanecer ad eterno. Isso também já é pacificado. E voltando à questão do mérito, a juíza monocrática, ela, quando o julgamento, ela entendeu que pela questão da prescrição, que, ao nosso ver, ela invocou o artigo 2, salvo me engano, 2025 do Código Civil, que fala que a prescrição, quando não dado o limite, ela prescreve em 10 anos. Que, ao nosso ver, na verdade, como se trata de uma ação que tem como base a nulidade de uma homologação, de uma partilha, uma homologada judicialmente, a gente entende que esse prazo, pelo Código Civil, ele seria um prazo bem menor do que foi colocado pela juíza de primeira instância. Com relação à inépcia, também, que foi um dos fundamentos no julgamento da juíza da sentença, primeiro grau, da inépcia, da inicial, a ação anulatória, ela não trouxe de uma forma clara e objetiva o que e qual documento e qual negócio jurídico ela pretendia anular. Isso, inclusive, dificultou muito o trabalho, porque nós estamos falando de um testamento que isso remonta antes de 95, depois de uma homologação judicial, deu uma homologação, uma partilha amigável, homologada judicialmente em 95, e depois nós estamos falando de uma alienação de um desses bens para uma empresa, pelos próprios herdeiros que compraram as partes entre si, e que hoje está funcionando esse parque eólico. Então, nós temos aí, no processo, eu digo três negócios jurídicos, três situações, e ela sequer, na ação anulatória, ela demonstra qual negócio ela pretende anular. Tá? E isso também foi muito bem esclarecido, foi muito percebido na sentença de primeiro grau, que também foi um dos motivos que baseou a sentença de primeiro grau, que foi a questão da inépcia inicial. Então, basicamente, era só essas considerações, excelentíssima senhora desembargadora, que eu queria colocar. É importante também mencionar que esse primeiro processo, que foi a ação demarcatória a ação declaratória de divisão de condomínio, ela demorou, é a ação de 2003, ela demorou 17 anos. E a empresa que adquiriu a fazenda, onde hoje funciona o parque eólico, adquiriu de boa fé. Detalhe, nunca houve sequer nenhum tipo de averbação na escritura desse imóvel sobre cláusula de inalienabilidade. Nunca houve isso. Tá? Ela está até hoje, são passados 17 anos ou mais, na verdade, porque foi em 95 que foi feita a aquisição dessa propriedade. Ela está até hoje sem poder dispor do arrendamento dessa propriedade que ela investiu. Então, esse dinheiro hoje todo, ele está consignado numa ação em Aracati, não foi liberado ainda, mesmo já tendo sido transitada e julgada a primeira ação, que deu como válido todas as negociações ocorridas com relação à propriedade. E em função dessa ação, que foi anulatória, de nulidade, protocolada em 2020, quase 25 anos depois, todo esse enumerário ele ainda se encontra consignado sem que a empresa possa dispor para pagar funcionário, para pagar os seus tributos, enfim. Então, é uma situação extremamente difícil, que, na verdade, toda essa celeuma, toda essa lide, vamos supor, essas ações, na verdade, evitaram que ele pudesse valer do que é seu por direito. Então, basicamente, eram só essas considerações. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Obrigada, doutor Fernando. Parabéns pela sua sustentação oral. Eu vou ler aqui a parte do voto, depois leio aqui a proposta de minuta. A parte do voto, onde basicamente eu fundamento a minha decisão. Sobre a prescrição. De um lado está a apelante, que suscita violação à cláusula de inalienabilidade contida em testamento, o que a priori portaria em nulidade imprescritível. E do outro lado está o douto juízo sentenciante,
que, deduzindo o interesse patrimonial consectário, entende sim pela prescrição da pretensão autoral. E neste embate, a razão está com a doutíssima juíza de direito. Há muita jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça destaca a desnecessidade acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão, ou de nulidade relativa, com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência quando se parte da premissa de que, assim como na hipótese dos autos, a demanda recai, na verdade, uma natureza condenatória fundada numa intenção indenizatória. Nesses modos, a persecução é alcançável pela prescrição. E eu até esclareço porque eu estou lendo só parte desse ponto, porque a fundamento da sentença teve vários pontos, e você basta pegar um desses, né, e que possa fundamentar e dar a solução para o caso. Veja, apesar de que eu falo dos outros também aqui, veja-se neste teor o seguinte precedente qualificado. Eu trago aqui um precedente, e é bem extenso, eu vou pedir até a dispensa de ler, mas ele resume bem essa questão que eu trato aqui. Na espécie, como bem registrado no decreto sentencial, os negócios jurídicos questionados foram firmados em 2005 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 16 de fevereiro de 2020, dados do processo, ou seja, mais de 15 anos após os contratos serem firmados, sendo que, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Com efeito que se aponta nas razões do recurso a cláusula de inalienabilidade no testamento como causa determinante de nulidade, uma vez que a mesma impediria a disposição de bens, não convence, dada a consolidação da prescrição, e não convence também pela própria disposição da norma jurídica. São os termos do artigo 1911, caput, e parágrafo único do Código Civil, artigo 911, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converte-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Nesse particular, eu até acrescento, que nem está aqui no voto, porque foi sustentado pelo advogado, que realmente a cláusula do testamento não foi averbada, como determina, como prevê a lei do registro público, a lei 6.015, no artigo 167, salvo engano, inciso 2, eu não sei se é o 11, ela prevê que ela tem que ser averbada, né? E ela não foi averbada, isso para conhecimento de terceiros, não foi averbada essa cláusula, ela ficou só mesmo no testamento. E isso há vários anos. Né? A diretriz pois, no sentido de se avalizar a alienação de bens, mesmo quando gravados com determinação de inalienabilidade, sempre que for verificado que a desconstituição da cláusula instituída pelo testador se faz imprescindível para proporcionar o melhor aproveitamento do patrimônio deixado e o bem-estar do herdeiro, o que se harmoniza com a intenção real do primeiro, de proteger os interesses do beneficiário. Nesse sentido, STJ, RESP 33.424, relator ministro Aldir Passarinho Júnior, quarta turma. E como visto, na forma do parágrafo único do artigo 1911 do Código Civil, caso operada a venda de bem gravado com cláusula inalienabilidade, e se dessa operação outro ou outros bens surgirem, tal restrição passa a incidir sobre esses produtos decorrentes da venda, subrogando-se em todas as obrigações anteriormente estipuladas. Então, a inalienabilidade passa a incidir sobre o produto da venda, ou seja, sobre o crédito dela decorrente, que é o bem imóvel. Logo, é incorreto defender que a cláusula de inalienabilidade disposta em testamento é absoluta, mormente quando a própria legislação civil, sob determinados requisitos, corrobora a alienação. Isto posto, resta, sim, efetivamente prescrita a pretensão da demandante, porque despicienda
prejudicada esta análise da coisa julgada. Ante o exposto, nego o provimento ao apelo, no que mantenho a sentença, que julgou extinto o processo em face da prescrição da pretensão pretendida na inicial. Consecutariamente, majora os honorários, então fixado em 2%, sobre o valor da causa a ser pago pela parte autora, inteligência do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto. Né? E, como eu não li todo o voto, eu vou ler aqui a proposta de ementa, onde fica o processo civil, apelação, cláusula de inalienabilidade prevista em testamento, que não obstaculiza a prescrição, quando presente a pretensão indenizatória, possibilidade de alienação de bens, quando o negócio for benéfico para os herdeiros, recurso desprovido. No caso de um lado, está apelante que suscita violação à cláusula de inalienabilidade contida em testamento, o que a priori importaria nulidade prescritiva, e do outro está o douto juiz sentenciante, que, deduzindo o interesse patrimonial consectário, entende sim pela prescrição da pretensão autoral, e nesse embate a razão está com o órgão judicial. Há muita jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça, destaca a desnecessidade acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico, com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à prescritibilidade da pretensão, ou de nulidade relativa, com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, quando se parte da premissa de que, assim como na hipótese dos autos, a demanda recai, na verdade, uma natureza condenatória, fundada numa intenção indenizatória. Nesses modos, a persecução é alcançável pela prescrição. Então, o que se aponta nas razões do recurso, a cláusula de inalienabilidade do testamento como causa determinante de nulidade, uma vez que a mesma impediria a disposição de bens, não convence, dada a consolidação da prescrição no caso concreto. Ademais, a diretriz do parágrafo único do artigo 1911 do Código Civil é, pois, no sentido de avalizar a alienação de bens, mesmo quando gravados com determinada terminação de inalienabilidade, sempre que for verificado que a desconstituição da cláusula instituída pelo testador se faz imprescindível para proporcionar o melhor provimento do patrimônio deixado e o bem-estar do herdeiro, o que se harmoniza com a intenção real do primeiro de proteger os interesses do beneficiário. STJ, que eu já citei. Pronto, foi meu voto e eu passo a palavra ao nosso desembargador Djalma Teixeira Benevides para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Primeiro, lhe parabenizar pelo belo voto. Eu acompanhei atentamente o seu voto e concordo com ele. A senhora até, Vossa Excelência até poderia ter negado seguimento ao recurso com base na previsão do artigo 321. O que a senhora fez, essa aí. Faça isso. Pronto. Onde Vossa Excelência reconhece que o procedimento da substituição não foi observado, o que desqualifica o ato judicial pronunciado no tópico. Então, por aí só o recurso poderia ser desconhecido, mas Vossa Excelência ainda vai mais longe quando analisou os demais aspectos da decisão, entendendo possível, né, alienação do bem, mesmo gravado com a cláusula de imprescritibilidade, ou com a cláusula de inalienabilidade. Então, eu voto com a nossa relatora, desembargadora João Ruth, para negar também o seguimento ao recurso. Muito obrigada, desembargador Djalma. E obrigado também pelos seus acréscimos, né, são de muito valia. Passa a palavra ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Bom dia, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de reiterar os meus cumprimentos a todos e a todas e votos de um excelente dia. Excelência, também cumprimentar o doutor Fernando Rabelo pela forma elegante de sua sustentação oral. Né? Entretanto, eu confirmo o voto que fiz antecipar no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento.
Obrigada, doutor Fernando. O próximo processo da pauta é o de número 10. É uma apelação 042-3507-80-2000, da 23ª Vara Cível de Fortaleza. O apelante é o Haroldo Alexandre Bonfim de Araújo, advogado Neymar de Souza Maia. Apelado, Bradesco Seguro S.A., Sul América Seguro de Pessoas e Previdência, advogado Tiago Pessoa Rocha. Outro apelado, Bradesco Vida e Previdência S.A., com o advogado Paulo Eduardo Prado. A Companhia de Seguro Aliança da Bahia, com seu advogado Márcio Alexandre Malfatti. O Itaú Seguro S.A., advogados Ana Rita do Reis Petraroli e Paulo Fernando dos Reis Petraroli, e são vários apelados. Metropolitan Life Seguro e Previdência S.A., MetLife, advogado Leonardo Montenegro Cosentino, apelado Generale Brasil Seguro S.A., advogados Maria Carolina Leão Diógenes Melo, apelado Manfred Vida S.A., advogado Vladimir Rômulo de Souza Costa, apelado Liberte Seguro S.A., com a advogada Manuela Mota Moura da Fonte, apelado Kirton Seguro S.A., advogado Carlos Antônio Harten Filho e Alana Figueiredo. E outro apelado Soma Clube Seguro, com o advogado Francisco Daniel Damasceno da Costa e Silva. Relatoria, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Primeiro que está aqui presente, doutor Neymar, né? Neumayer. Está representando a apelante, o espólio, né? Isso. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório, o que é que seja feita? Seria bom que fizesse, porque esse processo já consumiu 23 anos, né? 23 anos, tá certo. Passa, então, a palavra do desembargador Djalma Teixeira Benevides, para que seja lido o relatório do processo. Pois não, presidente. Trata-se de apelação cível interposta nos autos de ação ordinária e cumprimento de obrigação contratual de número 0.423.507-80.200806, ao contrário, proposta por Alexandre Bonfim de Araújo, que é o ora apelante. Em sua exordial, o autor alega que em 26 de fevereiro de 93 sofreu um acidente enquanto laborava com um instrumento agrícola, tendo os dedos da mão esquerda decepados. Aduz que foi atendido em primeiro socorro em um hospital da cidade de Independência, Ceará, sendo transferido posteriormente para o hospital da Fundação Zé Leite Furtado, em Crateús, Ceará, onde foi submetido à amputação dos respectivos dedos. Diante disso, o argumento que se tornou parcialmente impossibilitado ao exercer qualquer atividade. Alega que, apesar de ter firmado com o réu 11 de janeiro de 93 e em 16 de fevereiro de 93, a contratação de seguros de acidentes pessoais, incluindo invalidade permanente parcial por acidente, ficou o autor sem a cobertura do prêmio do seguro. Aduz que, para justificar a ausência de cobertura, a promovida levantou uma exceção relativa a um período de carência, o qual supostamente lhe conferiu prazo de 15 dias para aceitação do contrato de seguro. Afirma que não possui valor jurídico a cláusula de não indenizar prevista no item 2 do contrato de seguro, a qual condiciona o autor ao prazo de carência de 15 dias para aceitação da proposta já firmada entre ambos. Segundo o autor, já teria decorrido. Aduz que a requerida negou cumprir com a sua obrigação pelo fato de o sinistro ter ocorrido antes da aceitação da proposta. Em sua contestação, alega a requerida que o autor fundamental pedido de antecipação de tutela para receber a quantia de R$ 450 mil, argumentou problemas de saúde, porque, segundo a seguradora, não pode ser levado em consideração, pois o quadro de saúde do autor não teria se agravado por causa do acidente, mas sim em decorrência de um acidente vascular cerebral com uma trombose. Aduz ainda, em síntese, primeiro, a coisa julgada,
segundo a sua ilegitimidade passiva de causa, ausência de provas do pagamento das custas de honorário e advocatícios pendentes. Os contratos propostos pelo autor item 4 tiveram vigência apenas a partir de 1º de abril de 93, data posterior ao acidente em questão, que o autor omitiu na inicial circunstâncias em que ocorreu o acidente. E competia ao autor a imediata comunicação do sinistro, que a perda de parte substancial da mão esquerda não impede o autor de exercer atividades sociais ou profissionais, a não adequação do CTC ao presente caso. Petição às folhas 346/348, referendo com escopo de formar um litisconsórcio passivo a citação da seguinte empresa: Bradesco Seguro, Companhia Paulista de Seguros, Veracruz Seguradora, Sul América Nacional, Companhia Aliança da Bahia, Sul América Bandeirantes, Bamerintes, Companhia de Seguros, Generale do Brasil, Companhia Nacional de Seguros, Sul América, Unibanco Seguradora, Banorte Seguradora, Soma Seguradora. Decisão às folhas 357, deferindo o pedido em questão. A contestação da Márcia Veracruz Vida e Providência está às folhas 427/470, onde aduz em síntese a prescrição do direito do autor, a ilegitimidade passiva da Márcia, a inexistência de negócio jurídico, a ausência de aviso do sinistro, a não constatação de invalidez total e permanente. Contestação do Bradesco Vida e Previdência, as folhas 499/506, argumentando em resumo a ilegitimidade passiva de causa, que a ocorrência do sinistro teria sido anterior à vigência da apólice garantida pela seguradora contestante e que a ré não é obrigada a indenizar o autor além dos limites contratados. Contestação da Companhia Seguro Aliança do Brasil, as folhas 602/628, aduzindo, primeiro, a impossibilidade de aditamento da inicial, como realizado pelo autor após a citação da empresa ré, que seria, ser nome anterior, Soma Clube de Seguros. A prescrição, segundo, a prescrição da pretensão autoral. Terceiro, que o início da vigência do seguro foi posterior à ocorrência do alegado acidente. A não comprovação da ocorrência do acidente e a necessidade de aplicação da tabela de cálculo prevista na circular da SUSEP. E quinto, não cabimento da inversão do ônus à prova. Contestação de Metropolitan Life, Seguros de Previdência Privada, as folhas 635/660, argumentando nulidade processual em virtude de aditamento após a citação da primeira regra. Falta de interesse de agir, no número 2, e terceiro, que o início da vigência do seguro foi posterior à ocorrência do alegado acidente. 4, a prescrição da pretensão autoral. E o quinto, a necessidade de realização de perícia médica. Sexto, subsidiariamente deve ser observado o percentual individualizado de cada uma das seguradoras contestantes. Contestação da SBC Seguros, as folhas 825/855, alegando em síntese que não possui responsabilidade pela reparação pleiteada. 2. Não existe contrato de seguro firmado entre o autor e a contestante. 3. A ilegitimidade passiva de causa. 4. Impossibilidade de aditamento da inicial após a citação e contestação de outro demandado. 5. A prescrição da pretensão autoral. 6. A inexistência de contrato de seguro. E 7. A impossibilidade de inversão do ônus da prova. E, por fim, no 8º, a necessidade de realização de perícia médica. Contestação da Liberte Seguros, folhas 875/904, inferindo, primeiro, impossibilidade de aditamento da inicial após citação e contestação de outro demandado. Segundo, a falta de interesse de agir. Terceiro, a prescrição da pretensão autoral. E quarto, descabimento do pedido autoral. A impossibilidade de inversão do ônus da prova e a necessidade de realização de perícia médica judicial. Réplica à contestação às folhas 962/976, refutando os argumentos apresentados pelas contestações das demandadas.
despacha as folhas 1076, nomeando o doutor Josébson Silva Dias, do CREMEC, para atuar como perito nos atos. Laudo de avaliação do perito, as folhas 1171 e 1192, concluindo que o autor sofreu, em decorrência do aumento do evento traumático de 22/6/93, perda anatômica total dos dedos da mão esquerda e perda funcional total da mão esquerda, em virtude de doença cerebrovascular ocorrida em data posterior e sem relação com o evento traumático, é portador de sequelas cognitivas e motoras. Sentença às folhas 1317 e 1321, julgando a ação extinta com resolução de mérito em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão autoral. E aí eu destaco a parte final da sentença, que julgou extinta a ação. Ato subsequente, foram interpostos embargo de declaração tanto pelo autor como pela Companhia de Aliança e Metropolife Seguros Previdência, MetLife. Diante disso, foi prolatada a sentença do embargo às folhas 1412 e 1418, com ensino dos embargos opostos pela Companhia de Seguro Aliança da Bahia e Metropolife, para alterar a parte dispositiva da sentença, condenando o promovente em custas e honorários com base no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do CPC, ficando, porém, tal exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, na forma do artigo 98 do CPC. No que diz respeito aos declaratórios do autor, o juiz de origem conheceu o desembargo, mas para negar-lhe provimento. Apelação do promovente às folhas 1422 e 1432, requerendo o acolhimento da tese de não prescrição da pretensão autoral e, no mérito, julgar procedente os pedidos realizados na exordial. Atos subsequentes foram apresentados contra razão e apelo pelas empresas Bradesco, Sul América Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Companhia de Seguro Aliança da Bahia, Itaú Seguros, Metropolitan Life, Generale Brasil Seguros, pela Mafre e Liberte Seguros. Manifestação da 22ª Promotoria de Justiça, as folhas 1631 e 1636, opinando pelo conhecimento da apelação, mas pelo seu improvimento. Petição intermediária da Sul América Seguro de Pessoas e Previdência, informando que a parte autora veio a óbito no decorrer da demanda, ocasionando assim a perda superveniente do objeto. Decisão interlocutória às folhas 1722, determinando a suspensão do curso do processo, retroagindo a data do evento morte, até a regularização do polo ativo da demanda e determinando a intimação do apelante por meio do advogado para que tenha atuado na causa, no prazo de 15 dias, promova, se for o caso, a habilitação do espólio no polo ativo recursal. Petições intermediárias nas folhas 1724, 1729, 1750, 1753, 1765 e 1770, reiterando a pretensão de habilitação dos herdeiros. Diante disso, manifestados pelo não cabimento da sucessão processual às empresas Itaú Seguros, MetLife, Mafre, Liberte, Bradesco Vida, Previdência e Seguros, e aí tem as folhas respectivas. Feito concluso esta relatoria desde 19/5/2023, é o relatório. Relatório concluído, presidente. Ela entendeu? Presidente, o relatório está concluído. Obrigado, desembargador Djalma. Desculpe que o rapaz falou aqui comigo e tirou minha atenção. Certo. Então, eu ratifico, desembargador Djalma, o voto. Aliás, não, é a sustentação oral, melhor, uma palavra e a gente se confunde toda. Eu falei aqui com o servidor e me baratinei aqui, como diz Obrigado, Excelência. Popular. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, me desculpe pelo meu equívoco. Excelentíssima senhora desembargadora Jane Ruth, presidenta da terceira
Câmara, né, de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Excelentíssimo senhor desembargador Djalma, aqui eu rendo as homenagens pelo acesso ao segundo grau de erudição da Justiça Alencarina, pelo talento e brilho e a dedicação de Vossa Excelência. Honrou a toga por todo esse tempo que eu conheço o seu trabalho, desde o tempo de juizado especial. Ao desembargador Francisco Jaime, com quem eu falei antecedentemente sobre esse processo, pedindo que julgasse a pena. Excelência, sem ser acadêmico, aqui cabe alguns esclarecimentos que me parecem indeclináveis. Todo operador do direito, quando ele se debruça sobre um processo, ele vê duas coisas preliminarmente. A competência. Se o juiz é competente, porque se ele for incompetente, qualquer decisão, dependendo da competência, que se prorroga ou não, essa sentença será fatalmente, se for incompetência absoluta, anulada, como ocorreu aí com o rumoroso caso do presidente Lula. Segundo é a prescrição. Para se debruçar sobre o estudo da prescrição, tem que se fazer o que em medicina se chama anamnese, né? Ou seja, o histórico. O doutor José Barreto de Carvalho Filho, depois seria afastado e compulsoriamente aposentado, por motivo que não interessa ao processo, fundamentou a decisão dele, como se vê a folha 1319, de uma forma que está longe do talento e brilho que ele ostentava então o juiz. O juiz experiente, filho de desembargador. E ele colocou isso aqui de uma forma que eu procurei entender, mas não entendi. Importante frisar sobre a data do início da prescrição autoral para o recebimento dos valores de seguro, verificando nos autos as folhas 1159 e 1162 que o prazo se inicia no dia do acidente. Sem querer ser o dono da verdade, mas todos nós, eu falo assim porque eu fui 35 anos advogado do Grupo Caixa Seguradora S.A. Deixei porque as coronárias não me permitiam mais. Esse solavanco do dia a dia do judiciário não é para todo mundo, não. O cara tem que ter coração em dia. Sabe que a prescrição se inicia a partir da negativa, não é da data do fato. Isso está simulado, salvo engano, pela súmula 299 do STJ. Está aqui, está anotado. Se suspende pelo ingresso do pedido de liquidação do sinistro, ou seja, do pagamento, e vai até onde? Até a negativa da autoria. As seguradoras nunca se dignaram em negar e nem aprovar. E um fato interessante para saber se isso aqui está prescrito, primeiramente, ele foi ajuizado e extinto por ilegitimidade passiva, certo? Eu não sei se o doutor Barreto considerou aqui a data, o marco temporal, porque ninguém pode falar de prescrição sem falar em datas, isso é claro. Me parece claríssimo até. O fato se deu em 26 de 2 de 93. Em 28 de 7 de 93, foi ajuizada a primeira ação, que consumiu um certo tempo. E depois foi julgada pelo tribunal, confirmando a decisão do desembargador Mendes, então juiz de direito da 15ª Vara, que entendeu pela ilegitimidade passiva. Acontece que a ação foi novamente proposta, mas o que aconteceu? Houve um incidente de suspeição do juiz, certo? Cujo trânsito em julgado só se operou em junho de 98. Tem uma certidão na folha 108. Na verdade, o trânsito de julgado e o incidente de suspeição, todo mundo sabe que interrompe
o prazo prescricional. O trânsito julgado dessa segunda ação, do incidente de suspeição, ocorreu em 27 de 5 de 2010. E a ação, a segunda, foi proposta ainda dentro do prazo, como eu coloquei aqui, das razões de apelação. Eu vou ter que ler. Antes de adentrar na análise do laudo pericial, cumpre o autor refutar preliminar objeto do título assim: malgrado já antes suscitado e impugnado. O feito em questão foi distribuído em 7 de 5 de 99. O fato, como eu já disse antes, ocorreu em 26 de 3, a primeira ação, né? 26 de 2 de 93. O fato. E 28 de 7 de 93 foi promovido. Então, essa ação foi promovida dentro do prazo ano, porque tem duas pressões, em relação aos beneficiários e em relação ao titular de seguro. O rapaz era vivo. Em 9 de 9 de 99, foi suscitado em sessão de suspeição em desfavor do então magistrado e titular da 23ª Vara Civil, ensejando a suspensão do feito, que se dá por força do disposto do então Código de Processo Civil vigente, artigo 265, combinado com o artigo 306 do Código de Processo Civil. Suspeite-se o processo, quando for aposta em sessão de incompetência do juiz do tribunal, bem como suspeição ou impedimento do juiz. O incidente em apreço foi decidido pelo Tribunal de Justiça e seu trânsito em julgado, coisa julgada formal, operou-se em 27 de 5 de 2010, consoante testifica a certidão 247 de 2010, folha 298, oriunda do Departamento Judiciário Civil do aludido colegiado. Em 3 de 12 de 2010, o demandante requereu carga dos autos, folha 297, sendo certo que em 16 de 3 de 2011, menos de um ano após o trânsito julgado do incidente de suspeição, foi requerida a citação das réis, certo? Folhas 300 e 302. Pouco importante que o despacho que ordenou tinha sido proferido depois. Por que então que vieram a compor a lei esse elenco de seguradoras? Por quê? Porque a soma seguradora, o advogado que me antecedeu, pegou um documento junto à SUSEP, que é o Banco Central das Seguradoras, dizendo da responsabilidade da soma, porque ela, além de ser um clube, ela integrava a apólice. Esse detalhe é interessante. Ela era, há um tempo, seguradora e, ao mesmo tempo, detinha esse pool de seguradoras, né, que garantia a apólice. Então, a ação foi proposta dentro daquele... Porque, como operou essa coisa julgada formal, isso é preliminar, a pessoa tem direito, o autor, de propor a ação novamente dentro daquele biênio. E vale lembrar que isso também estava interrompido por força do 202, parágrafo 6º do Código Civil, porque interrompe qualquer atitude inequívoca que faça a pessoa se manifestar em defesa do seu direito. Então, a sentença do doutor Barreto, ela peca pela omissão, embora eu tenha feito um desembargo de declaração pré-questionando isso aí, porque realmente não dava para entender ele contar o prazo prescricional da data do acidente, quando todo mundo sabe que não é. E ele se refere aqui que a folha 1159, 1162, informa que o prazo se inicia no dia seguinte. Isso aqui é como se estivesse falando da quadratura de um círculo, não dá para entender. Esses documentos que ele refere aqui, 1159, não tem referência nenhuma com prazo, não tem intimidade nenhuma com prazo. Agora, dito isto, a legitimidade, por que é que essas seguradoras vieram ao feito? Porque quando eu assumi, lá pelos anos de 2010, eu fui verificar que a soma dizia que a responsabilidade era
das seguradoras que garantiu a apólice. O nome dela está listado na proposta do seguro, que está nos autos, certo? Então, eu fui olhar, vou chamar a Lide, me deu um trabalho terrível, porque muita gente adquiriu, outras foram extintas e tal, e tal, e tal. Vieram com um trabalho mesmo que perdeu o carnaval. Mas conseguimos. Tudo que é bom é difícil. Então, elas vieram e contestaram alegando a prescrição. Só que esse engodo aí, na minha cabeça, não engodo no bom sentido. Enrolou, né, tudo. Não calha bem porque a prescrição tinha sido interrompida no curso, ainda da primeira ação, por força do incidente. Quando o tribunal reconheceu a ilegitimidade da soma, o prazo se reabriu. Entendeu? Isso está certificado nos autos. Tem um parecer do honrado membro do Ministério Público que ele diz, já reconhece a prescrição porque não tem a certidão nos autos informando em que data se operou o trânsito em julgado. Tem sim. Não tem qualquer certificado que em data tal o trânsito em julgado. A folha 108 está lá. Isso está dito. E quanto por que as seguradoras estão aqui? A folha 77, no verso da proposta, está dita assim: declaração do contratante. Declaro também ter conhecimento que todo o pagamento de indenizações oriundas deste contrato é de exclusiva responsabilidade das seguradoras que garantem a apólice. E quem são as seguradoras? Está no rosto desse documento. São todas essas que foram citadas. E não houve aditamento do pedido, porque o aditamento da inicial, porque quando fala assim aditamento, é do pedido ou da causa de pedir. Nós pedimos apenas a citação. E, por último, eu gostaria de destacar um fato que, para mim, tem uma certa importância, porque é fundamental. Inovaram nas razões recursais, alegando o início da vigência do seguro. O colega que atravessou uma petição nos autos, ele juntou o documento, dando conta de que a vigência iniciaria numa data de 4. Esse documento está rasurado. Esse documento que tem o início da vigência do seguro está rasurado, é uma rasura grosseira, certo? Ele acompanhava a inicial, distribuída então pelo colega que me antecedeu, certo? E ninguém viu, inclusive eu, viu essa rasura. Se acessar o pedido de memoriais dele, ele junta um documento, se for ver, junto, trazido com a inicial, tem uma rasura grosseira, não precisa nem de perito. E embaixo você dá para verificar que em vez do 3, do 4 é um 3, mês 4 é o mês 3. E para sepultar esse tipo de pretensão, eu peguei um recibo de autoria do autor, dado pela seguradora. Seguinte, recebi do senhor Haroldo Alexandre Bonfim de Araújo, a quantia de 4 milhões, que é a época correspondente ao pagamento da segunda parcela dos seguros Soma Vida, fevereiro de 93 e março de 93. Esse seguro era parcelado. Então, a aceitação do seguro de 15 dias não cabe. Não cabe porque não cabe. Certo. Então, eu gostaria de impugnar esse documento e que se adotasse as como é que diz, providências de estilo. O que é mais interessante é que esse processo consome esse tempo todo e com perícia, o assistente técnico do Bradesco, uma pessoa honrada, o médico que fez isso, porque reconheceu a procedência, entendeu? Ele achou que devia ser pago 60% da apólice. O assistente técnico, o pessoal aqui que eu patrocino é um pessoal humilde. O rapaz trabalhava na Assembleia lá como serviçal.
não tinha condição de constituir assistente técnico. E no mais, essa aqui é a tal da... O rapaz morreu, o processo demorou tanto que o autor morreu. Aí houve a sucessão presidencial. Porque seguro não se confunde com herança. Certo? Eu posso dominar qualquer pessoa como policial, eu quero fazer o bem, quero ir para o céu, aí boto ele aqui como beneficiário. Agora, quando eu não coloco beneficiário, aí segue as regras da sucessão. Descendente, ascendente, colateral. Certo? Mas no caso aqui, na folha 74, está nominado a viúva e os 3 filhos. Então, não se discute a ilegitimidade aqui, nem, pelo amor de Deus, como diz o outro. E, ao mais, é doloroso que essa prescrição não tenha sido conhecida de ofício pelo juiz. Aí, então, né, doutor Barreto? E, rapaz, está prescrito. Aí fazer uma instrução com perícia que demorou esse tempo todo, não dá para entender. Devia ter sido conhecido logo, não tinha dado esse trabalho, não. E, nos termos do recurso de apelação, congratulamos com o advogado, que eu acho que pertence ao outro lado, pedir pela procedência do recurso, porque prescrição aqui não. E o rapaz morreu. E esse seguro aqui cobria, então, seguro por morte, não só por incapacidade parcial e permanente, aquela coisa toda. Muito grato. Obrigada, doutor Neymar de Souza. Cearense com nome alemão é complicado. Parabéns pela sua sustentação. Obrigado, bem senhor. didático. Passo a palavra à doutora Clarissa Vasconcelos Fernandes, que está representando a Metropolitan Life Seguros, que é apelada. Ela está presente? Bom dia, excelências. Bom dia, doutora Clarissa. Então, a senhora está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Bom dia, senhores desembargadores, demais colegas, servidores presentes. Serei muito breve, excelências. Restou demonstrado nos autos que não haveria outro prazo, senão de 1 ano para a ocorrência da prescrição. Porque para o seguro de vida, em grupo, a regra é da súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Excelências, nota-se aqui que, se acaso superado, né, o ponto da prescrição, que não se espera, não houve sequer celebração de contrato de seguro com a seguradora aqui apelada. Não houve emissão de boleto, não houve qualquer pagamento, o recibo, inclusive, tratado pelo nobre colega, advogado da parte adversa, não é referente à MetLife, aqui representada na minha pessoa, né, apelada, e da simples superficial e leitura dos autos da inicial, nota-se a elegibilidade passiva da MetLife. Não existe aqui qualquer contrato que vincule o recorrente à seguradora apelada. A seguradora ela não cometeu nenhuma das atitudes sobre as quais incidem os pleitos autorais. Não há nos autos também, juntados pela apelante, qualquer documento que comprove que a responsabilidade dos fatos seria da seguradora MetLife. Assim, excelências, não havendo qualquer documento, nem qualquer narrativa que vincule a MetLife ao presente caso, deverá ser reconhecida a ilegitimidade passiva da apelada. E a caso superado esse ponto, excelências, nota-se também a inexistência de aviso de sinistro nos autos. Consequentemente, não houve negativa da seguradora apelada e existe, assim, interesse de agir da apelante. Na verdade, excelências, o apelante jamais informou a seguradora do aviso do sinistro e, por essa razão, deve também o feito ser extinto sem resolução de mérito. Finalmente, a caso que superadas todas as preliminares ventiladas, o que aqui se admite apenas pelo princípio da eventualidade e por extrema cautela, verifica-se que a pretensão autoral também não merece guarida,
porque o sinistro apelado pelo apelante ocorreu em data anterior ao início da vigência da suposta apólice, que não ocorreu. Então, não há relação contratual aqui que respalde eventual condenação e indenização securitária. Excelências, é importante observar que o apelante diz que contratou duas propostas de seguro. A primeira assinada em janeiro de 93 e a segunda em fevereiro de 93. Repita-se que nenhuma das propostas foi contratada com a MetLife, aqui apelada. No entanto, conforme as informações constantes do cartão proposta, que está na página 74 a 77 dos autos, nota-se que as propostas só foram recebidas pelo estipulante, que novamente não é a MetLife, em março de 1993. E aqui a estipulante era a Soma Clube de Seguros. E ela foi recebida em 26 de março de 93. Assim, ainda que a pretensão não estivesse prescrita e que a apelada fosse legítima configurar nessa demanda, restaria evidente a inexistência de cobertura securitária, porque o sinistro ocorreu anteriormente ao que é indicado como início da vigência do suposto seguro. Assim, excelências, deve ser mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Obrigada. Obrigada, doutora Clarissa. Passa a palavra, então, ao doutor Vinícius Mariano. Dando a apelada Itaú. Itaú. Sim, excelência. Colenda, terceira Câmara de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo desembargador relator, doutor Djalma, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores, doutor excelentíssimo desembargador Francisco, douta Procuradoria de Justiça, colegas advogados e servidores. Nobres julgadores, a Itaú Seguros vem hoje à tribuna pugnar justamente pela prescrição aqui dos fatos, ora narrados e pedidos na inicial, já de acordo com o parecer exarado pelo parquê nesse sentido. Caso seja superada aqui justamente a questão da prescrição, a gente verifica que não houve a interrupção da prescrição. E por que não houve? Não em relação a todos os réus, excelências. Por quê? Porque na primeira ação foi proposta apenas em face da soma seguradora. Não houve inclusão no primeiro processo das demais seguradoras que foram, ora, incluídas nesse segundo processo judicial aqui, ora, guerreado. Nesse sentido, nobres julgadores, se a gente analisa o artigo 172 do Código Bevilacqua, vigente à época, aduz justamente no sentido de que a interrupção ela ocorre sim, com a citação ou com a constituição do devedor em mora. O que não é o caso dos autos, porque as demais seguradoras que foram posteriormente incluídas não participaram da primeira ação judicial. Sendo assim, não há que se falar em interrupção da prescrição em relação a essas seguradoras, porque justamente da breve e simples leitura do artigo 172 do Código de 16. Um outro ponto que é muito importante aqui ser levantado, para além da questão da tese de prescrição, nobres julgadores, é a inequívoca ausência de vigência. Ora, se a gente analisa a proposta de folhas 74 e 76 dos autos, que foram juntados pela própria parte autora, então aqui nós não estamos falando de um documento que foi juntado pelas réis, que foi juntada pela primeira ré ou pelas outras réis. Foi a própria parte autora que juntou a proposta. Então não há que se falar em rasura, porque não me leva a crer que o segurado vá assinar, como assinou, uma proposta de um documento que esteja rasurado,
ou então que depois, posteriormente, o seu advogado junte essa proposta sem fazer nenhum esclarecimento. Então, eventual rasura aqui jamais poderia ser de responsabilidade da GES. O documento foi juntado pela parte autora. E quando a gente analisa as datas ali de início da vigência, nós verificamos que o sinistro ele ocorreu antes do início da vigência. O sinistro ele ocorreu em fevereiro de 1993. E o início da vigência de ambas as propostas estavam para a data posterior. Outro esclarecimento que cumpre ressaltar aqui, nobres julgadores, é que a proposta ela é uma expectativa de contratação, ela não é um certificado de seguro. O segurado, ele pode justamente fazer a proposta à seguradora, a seguradora pode aceitar ou recusar. Então, realmente, a gente entende aqui de forma muito tranquila a ausência de vigência das propostas aqui, ora guerreadas e debatidas nos autos. Um outro ponto que salta aos olhos foi a questão da inclusão das seguradoras em 2010, anos e anos depois da propositura da inicial. Em verdade, a parte autora ela ingressou com uma ação anterior em relação à soma. Essa ação primeva ela foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade. Não obstante, a parte autora ingressou novamente com uma ação contra a primeira ré que já havia sido declarada legítima. A gente poderia aqui entrar numa discussão. Ora, será que isso ofende a coisa julgada formal? É coisa julgada material ou coisa julgada formal? Pois bem, diferentemente do Código de Processo Civil de 2015, que já prevê essa previsão de que quando a ação anterior ela é extinta sem julgamento de mérito, tem que ser superado esse vício para a propositura da nova ação. Em verdade, no Código Buzaide de 73, não tinha essa previsão. É verdade isso. A previsão lá disposta era no sentido de que se ficasse julgada a questão da coisa julgada, da litispendência, aí sim, para ajuizamento da nova ação, deveria mostrar ali alguma divergência que justificasse a nova ação. Porém, excelências, mesmo com toda essa questão de coisa julgada formal, coisa julgada material, a Corte Cidadã, quando da vigência do Código Buzaide, o Código de 73, ela já entendia que, ora, em que pese aqui realmente não incida a coisa julgada material e a parte ela poderia ingressar com uma nova ação, teria que ser corrigido ali essa situação. Por quê? Mas não faz com base na coisa julgada. A Corte Cidadã o faz com a preclusão. Então, isso pode ser verificado, inclusive, dos embargos de divergência em RESP, número 160.850, e que me permitam ler aqui um breve trecho da ementa. Tendo sido o processo extinto por falta da legitimidade do réu, não se permite ao autor repetir a petição inicial sem indicar a parte legítima, por força da preclusão consumativa. Então, na verdade, não é a coisa julgada que vai inquinar realmente aqui essa nova ação, mas sim a preclusão, como já vinha decidindo a Corte Cidadã na vigência do Código Buzaide. Então, acho que aqui é mais um motivo justamente do porquê o feito ele não merece prosseguimento, justamente por não ter sido enfrentada a questão da preclusão, como já vinha decidindo a Corte Cidadã. Um outro ponto também que chama a atenção foi ali o aditamento dos pedidos, não há como não falar em aditamento dos pedidos. Trata-se de uma ação que ela foi
Doutor Vinícius, onde nos escuta? Congelou, né? Tu parou o tempo dele, né? A internet dele deve ter caído, né? Quando ele reconectar. É a dele lá, né? Mas o tempo da sustentação foi interrompido. Está demorando para entrar. Está entrando em contato com ele? Aí tem o telefone. A Lorena já está entrando em contato, mandou mensagem aqui para ele, para ver se ele manda algum retorno. Ele é de onde? Ele está falando de onde? Perdão, excelências, caiu a minha internet. Foi. O seu caso foi interrompido, viu? Para não ter o prejuízo. Obrigado, Ingrid. Obrigado, excelentíssima presidente. Então, continuando aqui, justamente de onde eu parei, não seria aqui, justamente, excelências, um caso de coisa julgada, mas sim de preclusão, justamente em razão da previsão lá do Código Buzaide, realmente prevê essa situação, mas a própria Corte Cidadã já vinha entendendo justamente no sentido de aplicar a preclusão. Se não bastasse isso, nobres julgadores, nós temos aqui também uma questão do aditamento inicial, sem a anuência do réu. E sim, houve o aditamento, uma vez que se pediu a inclusão de diversas seguradoras, mesmo ali depois da citação do réu, e não foi solicitado ao réu primeiro, ou seja, o mesmo réu, a soma, mesmo réu que havia sido proposto à ação anterior, a anuência em relação ao ingresso de todas as outras seguradoras, o que aqui realmente é uma clara ofensa à norma processual, ao artigo 294 do Código Buzaide, uma vez que deveria ter sido, sim, ter sido solicitado ao réu se ele fazia essa anuência. Por fim, não querendo aqui tomar o precioso tempo de vossas excelências, a gente aqui apenas de forma por amor ao debate pede a limitação do capital segurado ao quanto apurado pelo ilustre perito do juízo e em eventual realmente provimento do recurso, o que não se espera pelas razões expostas, porque foram expostas razões de índole processual muito sérias e estritas que inquinam realmente a pretensão do autor. Por outro lado, me atenho aqui rapidamente a falar da questão da morte do segurado. Não é o que está sendo discutido nos autos, sim, excelência, porque essa ação judicial é para discutir a invalidez em razão do acidente. Então, qualquer discussão em relação à cobertura por morte tem que ser feita em outros autos, sob pena aqui da gente ultrapassar os limites objetivos da demanda, né? Conforme preconiza o Código de Ritos, uma vez já a fase processual que se encontra. Então, por fim, nobres julgadores, agradeço a oportunidade de sustentação e, em nome da Itaú Seguros, saúdo sempre as belíssimas decisões proferidas por esse egrégio Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Vinícius. Parabéns pela sustentação. Também parabenizo a doutora Clarice, que eu não fiz no momento.
né, foi também objetiva. E passo a palavra, então, aqui ao digníssimo relator, do desembargador Djalma Teixeira Benevides. Pois não, presidente, obrigado. Eu ouvi atentamente aí as sustentações orais do doutor Neumayer de Souza, da doutora Clarissa Vasconcelos e do doutor Vinícius Mariano. E quero parabenizar a todos, mas em especial ao doutor Vinícius Mariano. A gente vê que é um jovem, mas de largo conhecimento jurídico. Já desenha uma carreira brilhante. Parabéns. Eu ouvi o doutor Neymar atentamente, mas o que ele declarou nas suas razões não me leva a mudar o meu entendimento inicial. Eu confesso que no voto eu não adentrei no mérito. Claro que os advogados adentraram porque se não fosse aceita a questão prejudicial do prazo de um ano, né, teria que se realmente analisar o mérito. Mas eu entendo que ocorreu efetivamente a prescrição de um ano, né, porque, inclusive, como foi destacado aí, o primeiro processo ele foi interposto somente contra a soma. Né? Então, a interrupção da prescrição, eu entendo também que não pode atingir as outras que compõem esse processo. E a soma já foi declarada, inclusive, como parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. Então, contra as outras pessoas partes do processo, eu entendo que, que o prazo de um ano foi superado e que, portanto, com base nisso, eu fiz o voto que vou ler agora a emenda e fiz um voto reconhecendo a prescrição da pretensão em relação ao decurso do prazo. Eu vou ler a emenda: apelação civil, ação de cobrança, indenização securitária, prescrição ânua, inteligência da súmula 101 do STJ, extinção do feito, recurso prejudicado. Antes de conhecer do presente recurso, há uma questão prejudicial a ser analisada. Encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria o entendimento da súmula número 101 do STJ, a qual dispõe que a ação de indenização do segurado um grupo contra a seguradora prescreve em um ano. Além disso, frise-se que já decidiu o STJ no RESP 232.483, Rio de Janeiro, e na vigência do Código Civil de 16, a prescrição da ação do segurado contra a seguradora era ânua, o que perdura até hoje nos termos do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 em Romanos, letra B do Código Civil de 2002. Ademais, a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã dispõe que o termo inicial do curso prescricional para o exercício da pretensão de cobrança da indenização securitária deve ser a data da ciência inequívoca do segurado quanto à recusa do pagamento pela seguradora. Ocorre que não é possível depreender dos autos a data da suposta negativa da seguradora, limitando-se o autor a afirmar que houve negativa, porém não informou a sua data, nem colacionou qualquer documento comprobatório da suposta negativa. Nesse sentido, considera-se, no presente caso, a data do acidente que provocou a invalidez como termo inicial para análise do Instituto da Prescrição. Assim, considerando que o acidente ocorreu em 26/2/93 e o ajuizamento da ação se deu apenas em 7/5/99, mais de 6 anos após o início do prazo prescricional, entende-se que a pretensão do apelante foi alcançada pelo Instituto da Prescrição. Ocorre que a prescrição configura matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício, não se sujeitando à preclusão. Com efeito reconhecida a incidência da prescrição, resta prejudicado o exame de mérito recursal da parte autora. Deste modo, impõe-se a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso 2, do Código vigente. Extinção do feito, recurso prejudicado. Ok?
Obrigada, desembargador Djalma. Se quiser, eu voto, mas não precisa, né? Foi bem esclarecedor a emenda. Pois não, doutor. Bem esclarecedora, aliás. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Jaime, que vota primeiro. Excelência, cumprimentando os advogados pelas brilhantes sustentações orais, eu mantenho o voto que fiz antecipar no sentido de acompanhar Sua Excelência, eminente desembargador Djalma Benevides. Obrigado, desembargador Jaime. Eu também acompanho o voto do digníssimo relator, como já havia feito com o voto provisório. Totalmente acompanho o seu voto, desembargador Jaime. Então, aqui eu passo a ler o resultado, que foi unânime, que a Câmara, por unanimidade, acordou em denegar a segurança ao mandado de segurança nos termos do voto. Não, isso aqui não. A Câmara, por unanimidade, não, esse aqui é o do 14, que estava na mesma folha. A Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso e extinção do feito, nos termos do voto do relator. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. O próximo e último é o da pauta, o 14, da pauta do desembargador Djalma. É o doutor Carlos Eduardo Romagnoli, Brasil, que é o impetrante, representando o impetrante, que está aqui presente. Mandado de segurança. A pronúncia é essa mesmo, doutor? Eu acertei. Mandado de segurança 062-7488-33-2023, da 7ª Vara da Família. Impetrante CJN, advogada Raquel Filomeno Gomes Cavalcante, doutor Carlos Eduardo Romagnoli, Brasil, e o impetrado, juiz de direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Doutor, o senhor dispensa o relatório, quer que seja lido? Dispenso sim, desembargadora. Está dispensado. E o senhor está com a palavra. Se o senhor quiser afastar, ajeitar o microfone, porque tem observado isso, quando são muito altos, né? Fica... Começou ainda para não, né? Então, quando o senhor começar, ela contabiliza o prazo. A câmera também não está aparecendo, viu? Você ajeita aí? Deixa eu me organizar aqui. Prontinho. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Francisca Jane Ruth Queiroga, excelentíssimo desembargador Djalma Teixeira Benevides, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, todos os servidores aqui que nos acompanham e também os colegas que estão conectados online. Eu inicio a minha fala desejando um bom dia e um ótimo trabalho a todos nós, desembargadora Jane. E presente mandado de segurança, eu vou ser bem breve, eu tive a oportunidade já de despachar anteriormente com o relator, desembargador Djalma. Ele enfrenta uma seguinte questão em um processo que se iniciou com um pedido de divórcio do meu cliente, o impetrante. O divórcio foi concedido, apesar de uma resistência inicial da ex-esposa. Ela apresentou um pedido reconvencional dentro da ação que inicialmente era uma ação apenas para a declaração do divórcio, para a decretação do divórcio, que é um direito potestativo. Então, a ex-esposa apresentou um pedido reconvencional dizendo que não concordava com o divórcio e que só daria o divórcio se houvesse a partilha de bens. Né? E aí surge o primeiro estranhamento processual que nós enfrentamos através do presente mandado de segurança,
que é o fato do juízo de primeiro grau ter aceitado o pedido reconvencional dentro de uma ação que trata de um direito meramente potestativo e determinado o prosseguimento da ação sem a observância dos requisitos mínimos necessários ao prosseguimento da ação, sendo o principal deles, naquele exato momento, o pagamento das custas, porque a reconvinte pediu a gratuidade judiciária, desembargadora Jane, e o juízo de primeiro grau, a juíza indeferiu o pedido. Ela teve o pedido indeferido. Mesmo assim, estranhamente, houve o prosseguimento da ação com a expedição de vários ofícios aos cartórios da cidade, ofícios à capitania dos portos, ofícios das mais diversas naturezas, determinando a intransferibilidade, a indisponibilidade dos bens, né? Os bens, sim, a maioria dos bens que estão sendo discutidos aí foram constituídos no curso do casamento, foi um casamento de pouco mais de 30 anos. Entretanto, todos os bens eles devem ser objeto de partilha. Os bens, até o presente momento, eles são de titularidade, eu digo titularidade no sentido formal da palavra, do meu cliente, impetrante. Mas eles serão, sim, objeto de partilha no momento adequado. Só que a ação, ao nosso ver, ao tomar esse caminho de se determinar a indisponibilidade de bens, de se determinar a designação de audiência, de se dar andamento do processo sem a verificação dos requisitos de admissibilidade processual, de regularidade processual, ao nosso ver, foi ali o primeiro malferimento à legislação processual. Nós peticionamos no processo, chamamos a atenção da juíza, e a juíza novamente intimou a parte reconvinte, no segundo momento já processual, para fazer o pagamento das custas, desembargador Jaime. Já numa segunda oportunidade, ela foi intimada para fazer o pagamento das custas e deixou fluir em albis o prazo. Não efetuou o pagamento das custas processuais. Nós novamente peticionamos no processo. Nessa oportunidade, do segundo momento, o mandado de segurança já estava ajuizado. Nós também peticionamos no mandado de segurança informando essa situação de que houve o decurso do prazo, sem que a parte reconvinte efetuasse o pagamento das custas. E o fato, excelências, é que o presente mandado de segurança ele se propõe a enfrentar isso que nós entendemos como um processo que está tramitando lá no primeiro grau de jurisdição. É um processo que não obedece aos requisitos formais de constituição processual. Ele não atende, ele não se sustenta na legislação processual. É um processo que vem sendo tocado em um ritmo estranho, um ritmo que não encontra guarida na lei, razão pela qual nós também apresentamos lá no primeiro grau uma exceção de suspeição contra a magistrada de primeiro grau. A exceção de suspeição ela não foi acolhida, entretanto, a magistrada se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, logo após nós apresentarmos a exceção de suspeição. O processo, então, foi remetido para a substituta natural, para a juíza substituta natural, ainda tramitando na 7ª vara, mas agora sob a presidência de uma outra magistrada. Então, o nosso mandado de segurança ele se propõe a combater esse abuso processual que tem ocorrido lá no primeiro grau de jurisdição, nessa ação, porque o meu cliente ele tem sido prejudicado com todos esses expedientes. O meu cliente já é uma pessoa idosa, prestes a completar 70 anos de idade, que viveu, sim, 30 anos da sua vida casado com uma pessoa. Ele obteve o divórcio através da ação que ele apresentou. O divórcio foi decretado. Entretanto, o postergar dessa ação
na forma em que ela tem se dado lá no primeiro grau de jurisdição, tem prejudicado o meu cliente, porque a ex-esposa, ela tem gerido todo o patrimônio que foi constituído no curso do casamento, sem apresentar ao meu cliente qualquer tipo de valores que ele tem direito. Ela tem gerido, inclusive reconhecido pela juíza do primeiro grau, essa questão de que ela tem feito o gerenciamento de todos os proventos, principalmente dos imóveis, dos aluguéis que são obtidos através dos imóveis que são locados. Nós apresentamos uma ação de exigir contas que tramita em paralelo, em anexo a essa ação. Na ação de prestação, na ação de exigir contas, a magistrada, nós só registrando a ação, nós somos os autores, o meu cliente é o autor, nós fizemos o pagamento das custas processuais, a magistrada, no despacho inicial, ela determinou que nós apresentássemos a tradução juramentada de um documento que é objeto do pedido reconvencional da reconvinte, ex-esposa do meu cliente, sendo que lá na reconvenção, a magistrada não determinou a juntada da tradução juramentada do documento. E o documento é inconteste. Ninguém contesta se o documento existe ou não existe. Então, esses fatos que permeiam a ação, desembargadora Jane, nos causaram todo esse estranhamento e nos levaram a enfrentar essas questões, trazer essas questões até o segundo grau de jurisdição para que este tribunal conheça dos expedientes que têm sido adotados nessa ação do primeiro grau, nessa ação, lembrando que se iniciou como um pedido de divórcio e acabou se transformando em uma reconvenção e um pedido de partilha, sem que sejam observadas as condições de existência dessa ação, dessa reconvenção, e atropelando alguns aspectos processuais legais que deveriam ser observados antes de que o processo fosse dado continuidade. E o fato é, o meu cliente ele tem sido prejudicado, porque no meio disso tudo, ainda lá no início do divórcio, a ex-esposa do meu cliente, ela conseguiu uma medida protetiva contra o meu cliente. E até hoje o meu cliente ele não consegue entrar em casa para pegar o anel de formatura que ele ganhou da mãe dele antes dele se casar. Meu cliente é um médico, é uma pessoa conhecida, não vou citar nomes, mas Vossas Excelências conhecem o processo. Meu cliente ele não consegue entrar em casa depois de toda essa situação para pegar o anel de formatura, e a gente já pediu, tanto na ação de exigir contas, como na própria medida protetiva, como na ação de primeiro grau, que ele tenha direito, que ele possa pegar o anel de formatura dele, que ele ganhou de presente da mãe dele, já falecida. Ganhou quando se formou, antes de se casar. Então, todos esses abusos que têm sido cometidos e praticados lá na sétima vara de família, nesse processo, nos trouxeram até esse momento em que nós estamos aqui debatendo esses aspectos legais. Né? Não se trata de nada pessoal, seja contra a magistrada que inicialmente recebeu o processo, seja contra quem atualmente está presidindo o processo. Mas o fato é que o processo Data Vênia, ele atualmente é um monstrengo. É um processo que ele é cheio de falhas, cheio de remendos, cheio de atropelos que foram feitos, cheio de prazos processuais que foram suplantados sem que o juízo de primeiro grau extinguisse a ação. E observe, Excelência, que no segundo despacho processual em que a magistrada determinou o pagamento das custas por parte da reconvinte, ela foi intimada a fazê-lo sob pena de arquivamento do processo, sob pena de extinção processual. E mesmo assim ela não fez o pagamento das custas processuais. Naquela oportunidade, o prazo fluiu em albis. Né? Atualmente, depois que a magistrada anterior ela se julgou suspeita por motivo de foro íntimo, a magistrada que sucedeu-a, naturalmente,
abriu um terceiro prazo processual para que ela fizesse o pagamento das custas processuais. Então, nós temos 3 prazos processuais, sendo o segundo, ela já intimada a fazer o recolhimento das custas sob pena de extinção processual, desembargador Jaime, desembargador Djalma. E, ao nosso ver, esse tipo de expediente ele não pode subsistir no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é um tribunal que nós reputamos como sério. É um tribunal de justiça composto, muito bem composto por pessoas honradas, é um tribunal de justiça qualificado. Inclusive, eu ratifico aqui nessa oportunidade novamente aquilo que falei ao desembargador Djalma quando tive a oportunidade de despachar com ele inicialmente acerca dos fatos, né, ratificando os parabéns, os meus votos de congratulações pela ascensão dele ao 2º grau de jurisdição. Mas o que nós pedimos, desembargadora Jânia, é que o mandado de segurança seja conhecido e seja provido nos termos em que foi proposto, para que, sendo reconhecidos esses abusos praticados no juízo de 1º grau, a ação seja extinta. Obrigada, doutor Eduardo. Passo a palavra ao relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Então, obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente aí a sustentação oral do doutor Carlos Eduardo. Inclusive, ele já tinha me procurado no gabinete, também já expôs algumas razões. E, a princípio, eu queria dizer que conheço a juíza Raquel Otoshi, tenho na conta de uma grande colega, de uma grande juíza, o que não é o caso do meu voto em as decisões. Apenas para deixar essa coisa relatada. Pois bem, o doutor afirma aí que fez uma exceção de suspeição contra a juíza. Mesmo que essa exceção de suspeição tivesse sido julgada procedente, né, outra colega juíza também passou a presidir o julgamento dessa ação em razão do impedimento da primeira, que se deu, conforme o nobre advogado destacou na sustentação, não por conta do que foi alegado, mas foi julgado improcedente, mas ainda assim ela, por foro íntimo, decidiu sair do processo. E foi designado, logicamente, a sua sucessora natural para presidir o feito. Essas situações que o advogado defende na sustentação oral, eu entendo que eu não posso usar o mandado de segurança para, no lugar de outros recursos conhecidos que poderiam vir a corrigir essas distorções. E, além disso, o doutor Carlos Eduardo, na sua sustentação, diz que a nova juíza presidenta do feito intimou para recolher as custas, sob pena de extinção. Essa intimação, me parece, pelo que ele colocou aí, que ainda não foi processada. Quer dizer, quando essa intimação for processada, a juíza terá que adotar uma decisão. E essa decisão poderá ser contestada, mas não por mandado de segurança. Né? A decisão poderá extinguir o feito ou poderá não extinguir o feito. E essa extinção ou não extinção poderá ser guerreada pela parte que não se achar vencedora, que se achar que devia ser vencedora, mas nunca for mandado de segurança. Porque aí o mandado de segurança estaria substituindo outros recursos. Vou ler o voto. Inicialmente, urge ratificar a competência regimental desta Câmara de Direito Privado para apreciar o remédio constitucional em questão, esculpida no artigo 17, inciso 1º, letra A, do nosso regimento interno, que diz, compete às Câmaras de Direito Privado processar e julgar mandado de segurança contra ato de juiz estadual, relativo aos processos não abrangidos na competência das Câmaras de Direito Público. Passando a análise da segurança pleiteada, sem necessidade de aprofundamento superior, sabe-se que o mandado de segurança é um instrumento jurídico
de matriz constitucional que destina-se a resguardar direito líquido certo que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública no exercício de atribuições do poder público. Artigo 5º, inciso aí que eu não sei em Romanos, da Constituição Federal, cumulado com a Lei 12.016/09. E o inciso do artigo 5º diz: conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito de certo, não aparado por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E o parágrafo 1º, conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridades, seja de que categoria for, quais forem as funções que exerçam. É evidente que ambas as normas preceituam-se nos imperativos direito líquido e certo e com ato ilegal ou abuso de poder praticado por autoridade pública, como condicionantes de seu devido enquadramento legal. No caso concreto, o pedido de segurança acosta-se na continuidade do rito processual, mesmo com o indeferimento da gratuidade judicial da parte opositora do impetrante no processo de divórcio, sem o devido recolhimento das custas. É oportuno observar a ocorrência de diversos acontecimentos procedimentais no processo em questão, que trouxeram consigo a necessidade de inúmeras manifestações e decisões interlocutórias do juiz de primeiro grau. Outra peculiaridade relevante fora a alternância dos polos processuais em virtude do Instituto da Reconvenção, trazendo um novo momento para o recolhimento das custas iniciais. Nesse contexto, é oportuno reconhecer que os atos judiciais também não são passíveis de questionamento através deste mandamos constitucional. Porém, é defeso que sua utilização ocorra em situações excepcionais, para que sua instrumentalização não se preste como sucedâneo recursal ou afronte a autonomia judicante dos magistrados. A excepcionalidade da sua utilização contra atos de juízo de primeiro grau decorre do fato de que a atividade jurisdicional é revestida de discricionariedade, garantindo aos magistrados certa margem de liberdade na tomada de decisões. Em outro prisma, existe carência de elementos que comprovem a violação deste direito líquido e certo que supostamente estaria sendo violado pela autoridade coatora, parecendo-me, à primeira vista, matéria que merece ser enfrentada através de um ato processual adequado e não por via deste remédio constitucional. É assim que a jurisprudência uníssona deste tribunal vem se posicionando. Eu não vou ler a jurisprudência, que está aí. Da mesma maneira, se posicionaram o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Este segundo, inclusive colacionando súmula acerca da matéria. Eu também vou deixar de ler a jurisprudência. Desta feita, por tudo que foi exposto, em deferência à autonomia da atividade judicante, a ausência de comprovação de ato ilegal ou abuso de autoridade praticado pela autoridade supostamente coatora, juíza da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, bem como desconformidade com a jurisprudência e destinação atribuída a este remédio constitucional, eu denego a segurança pleiteada pelo impetrante. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Eu passo a palavra ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Cumprimentando o doutor Carlos Ramagnoli por sua sustentação. Eu confirmo o voto que antecipei no sentido de acompanhar o eminente relator. Obrigada, desembargador Jaime. Também acompanhei o voto do eminente relator, provisoriamente, e agora o ratifico.
acompanhando o voto. Então, a Câmara, por unanimidade, acordou em denegar a segurança ao mandado de segurança nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargadores. Bom dia de trabalho a todos e todas. Obrigado. Bom dia, doutor Mael. Vamos, então, agora para os processos pendentes de julgamento. Tem o 7 da pauta, que é uma apelação 02.54.258.96/2021. É da 15ª Vara Cível. Apelante é José Severo Rufino do Nascimento, advogado José Idenberg Nobre de Sena, e apelado Banco Itaú Consignado S.A. Advogado Wilson Salles Belchior, relatora Jane Rudimar de Queiroga. Esse processo da minha relatoria, ele foi um processo que a parte ingressou com pedido alegando que não tinha feito o empréstimo, com pedido de declaração de inexistência ou nulidade do empréstimo, e foi trazido pelo banco, né, o contrato, a TED, tudo confirmado. E o juiz, no primeiro grau, condenou por litigância de má-fé, né, por litigância de má-fé, em 5%. E eu aqui, no meu voto, eu estou reconhecendo a má-fé, realmente, ratificando nesse sentido, porém, estou reduzindo aqui de 5% a multa para 2%. Né? Aqui eu até justifico, porque a redução, porque ficaria até maior do que o valor do empréstimo. Então, eu fiz essa redução, adequando no meu modo de entender que seria razoável. E eu passo aqui a palavra, o desembargador Djalma, está faltando, o desembargador Jaime votou provisoriamente, e não está constando, desembargador Djalma, é o seu voto. Então, eu passo aqui a palavra ao desembargador Jaime, o senhor confirma o voto, desembargador Jaime, desse processo, do 7º? Excelência, confirmo o voto que antecipei. Tá, eu vou passar a palavra, então, ao desembargador Djalma. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Djalma. Obrigado, desembargador. Eu realmente não tinha votado antecipado esse processo, mas li atentamente o seu voto e concordo com o seu voto e com tudo que nele está exposto. Certo? Então, eu voto com a relatora, desembargadora Jane. Obrigado. Obrigado, desembargador Djalma. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. O outro processo é o conflito de competência. Eu trouxe 4 conflitos. É o conflito número 01, na extrapauta. 0002774, 58/2023. Entre a 6ª Vara Cível, que foi a suscitante de Fortaleza, e o suscitado, o juiz de direito da 34ª Vara Cível. Tem aqui o interessado é o Francisco José Aragão Araújo, o advogado é o Carlos Vinícius Freitas de Oliveira, e condomínio edifício José Maria Cardoso, que advogado é o Paulo Ricardo de Paula Pontes. É da minha relatoria, Jane Rudimar de Queiroga. Nesse caso aqui, eu estou reconhecendo, uma é especializada e a outra não. Mas um trata da anulação do título e a outra da execução. Eu faço até a ressalva aqui do meu entendimento particular, mas eu estou acompanhando a jurisprudência por conta da resolução que ela prevê que a especializada é exclusiva da execução de título extrajudicial. Inclusive, o desembargador Jaime já tinha trazido um voto nesse sentido e que tinha sido já acolhido. E eu passo a palavra ao desembargador Jaime, se ele confirma, na ordem é ele primeiro, né? Estou confundindo. Me desculpem, meus colegas e amigos. Eu sempre confundo, viu? Confesso aqui meu equívoco, a ordem, porque eu tenho que acompanhar aqui nas cadeiras é mais fácil. Eu olho e vejo quem que vota primeiro. Mas na tela eu sempre fico nessa dúvida, quem que vota primeiro. E, na verdade, quem vota primeiro é o desembargador Djalma, que é o primeiro que vem à minha direita. Obrigado, né? presidente. E eu passei naquela hora, perguntei ao desembargador Jaime, mas é porque também ele votou provisoriamente, né? E
Mas eu passo, está faltando só o voto do desembargador Djalma nesse conflito. O desembargador Djalma já fez o voto acompanhando. Obrigado, presidente. Vai dizer que ser preterido na ordem por um desembargador da estirpe do meu amigo Jaime Neto é até uma honra, viu? Minha também. Eu concordo com a gente, né? E voto com a relatora. Obrigado, desembargador Djalma. E Vossa Excelência, desembargador Jaime, também ratifica, né? Então, a Câmara, por unanimidade, acolheu o conflito para dar-lhe provimento e reconhecer a competência do juízo da 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza para análise e julgamento da ação anulatória de ato jurídico de número 019-0270-72-2019. O segundo é o conflito da pauta 2, extrapauta. É o conflito 0002-692-27-2023. Entre a 9ª Vara de Família de Fortaleza, que foi que suscitou o conflito, e o suscitado é o juízo da 6ª Vara de Família. Esse aqui é uma discussão que está havendo muito na ação revisional de alimentos, que tem a súmula do nosso tribunal, que é de 2016, que ela diz que por conveniência instrutória, né, por conveniência instrutória, a ação de revisional de alimentos, que visa majorar, reduzir, né, os alimentos, ela tem que ser, o foro competente é onde tramitou, onde foi originário o título, que se visa revisar. Essa súmula é a 39 de 2016 do Tribunal de Justiça, que, no meu modo de entender, ela não conflita em nada com a súmula 235, que é do STJ, que é de 2000, quer dizer, uma diferença assim, temporal bem grande, e onde ela diz que não há conexão entre o processo findo e o outro em trâmite. Né? Quer dizer, mas não é o caso de se aplicar na 39, em relação aos alimentos, que é específica para os alimentos, né? Por conta de que a ação de alimentos ela tem o trato continuado, né? Então, ela não faz coisa julgada material. Então, especificamente, é conveniente para a instrução que seja no mesmo juízo, por vários fatores, que eu coloquei alguns, inclusive foi até uma ressalva que eu tenho um voto tenho uma decisão da juíza Raquel Otoshi, né, onde ela traz, pela prática, pela experiência jurídica, fatos da inviabilidade de se aplicar a 1235, no caso concreto, porque vai causar outros conflitos no trâmite das execuções que poderão tramitar em vários juízos diferentes. Né? Então, eu votei, já teve esse voto aqui na Câmara também, tem essa discussão, e o meu voto foi no sentido de aplicar a súmula 39, em detrimento da 235, e reconhecendo aqui como juiz competente o juiz onde foi tramitou a ação originária, que no caso foi da 9ª Vara de Família. Aí eu passo a palavra ao desembargador Djalma, não consta ainda aqui o voto de Vossa Excelência. Pois não, desembargadora presidente, doutora Jane Ruth, muito obrigado. Eu também concordo em todas as formas do voto de Vossa Excelência, por isso eu voto com a relatora. Muito obrigado, desembargador Djalma. Desembargador Francisco Jaime, ratifica o voto provisório? Sim, excelência. Pronto. Então, a Câmara, por unanimidade, aplicando a súmula 39 do Tribunal de Justiça do Ceará, a hipótese julga improcedente o conflito e decreta a competência do juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Certo. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Então, aqui nós estamos já concluindo nossos trabalhos, são 10h55, né? Todas as fases aqui já foram cumpridas, e só restamos aqui se alguém queira consignar algum registro na ata. Vou dizer que estou de férias, viu? Amanhã já entro de férias. Só retorno a ver meus amigos aqui
no trabalho, né, em agosto. Então, presidente, aproveite suas merecidas férias, desfrute bastante de dias tranquilos, ensolarados e de muita felicidade. Viu? Muito obrigada, meu querido amigo. Desembargadora Jane, só fazer aqui um registro. Quando eu disse que li atentamente os votos, né, eu realmente o fiz, tanto que descobri que meu óculos estava ultrapassado. Né? Eu estava tendo os meus óculos estão ultrapassados. Eu estava tendo uma dor de cabeça no fim do dia, fui fazer a consulta, tive que fazer esse novo óculos. E isso já decorreu do tanto que eu tenho lido depois que assumi essa nobre função de desembargador. Mas eu queria desejar a Jane umas férias aí bem gostosas, bem vividas, bem animadas. Você aproveite aí, que nosso trabalho aqui é muito árduo, difícil, principalmente quando se é última voz. Quando se é juiz, a gente já tem muita preocupação. Mas um ato do juiz que, por acaso, esteja errado, ainda pode ser corrigido pelo tribunal. Né? E nós somos a última palavra. Então, isso traz para nós uma responsabilidade ainda maior do que a que nós tínhamos como juiz. Né? Se é que isso é possível, né? Exato. Aí o desembargador André está retornando das férias, então na próxima sessão ele preside a sessão. Perfeitamente. E alguém Boas férias, desembargador. Caso George, é? Descanse, é Francimauro. Francimauro. Descanse bastante, a gente precisa realmente, viu? E um grande abraço aos demais. Tudo de bom. Até a próxima. Tudo de bom para vocês, meus amigos. Tchau, tchau. Obrigada a todos aqui que ajudaram, assessoraram a gente aqui nos trabalhos.